Fala pessoal, se vocês, assim como eu, ficaram chocados ao assistir ao filme do Coringa, então eu tenho uma notícia fantástica para vocês. O Coringa pode ser aí o grande trunfo do Enem e vou explicar aí por que depois da vinheta. Já vou avisando que vou falar aí algumas cenas do filme que vocês podem considerar como spoiler, mas lembre-se de que spoiler é ótimo quando o assunto é Enem, não é mesmo? Então já curte esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e roda a vinheta! A intenção desse vídeo não é de fazer uma crítica cinematográfica, mas tentar mostrar alguns pontos interessantes e muito atuais que o filme do vilão do Batman trouxe. Então, vamos lá! Arthur Fleck é o ser por trás do Coringa, o já conhecido algoz de Batman. O filme já começa com a cena de Arthur dando uma gargalhada incontrolável. Sim, estamos falando da crise de epilepsia gelástica. Ele sofre de distúrbios mentais e tem uma condição na qual ele cai na gargalhada sempre que um assunto complicado ou algum confronto aí aparece. Por tratar-se de epilepsia ou convulsão, se manifesta independentemente da vontade de quem sofre da doença. O coordenador do grupo de estudo sobre epilepsia da Sociedade Espanhola de Neurologia, o Francisco Javier Lopes, numa entrevista para a BBC, disse que as crises gelásticas representam um estresse adicional porque se alguém sofre uma crise de outro tipo e perde a consciência, nada acontece. Mas se você está consciente e ri em situações inoportunas, isso pode causar mais sofrimento. Estresse, depressão, perda de consciência, muitos outros sintomas de que pode haver alguma doença mental na pessoa. A condição de Arthur Fleck toma tamanha proporção aí depois que o poder público faz cortes que respingam no trabalho da assistência social. Os 7 remédios que ele precisava tomar para manter o mínimo de controle já não serão mais entregues, donado pelo setor público. Como o Estado deve agir nessas condições, nessa situação? Qual o papel do Estado para que pessoas com o diagnóstico de Arthur ou qualquer outro diagnóstico que atinja a saúde mental possam, pelo menos, controlar os sintomas? Em 2018, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estimava que pelo menos 300 milhões de pessoas sofriam com a depressão no planeta. A previsão é que em 2020 seja a doença mais incapacitante aí do mundo. Na América Latina, o Brasil é campeão de casos de depressão. São quase 6% da população. Um total aí de mais de 11 milhões de pessoas que sofrem com a doença. Agora, pessoal, pasmem. Numa pesquisa feita este ano pela OMS, novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e a depressão. Quais as causas e como combater os transtornos mentais? No momento em que o Arthur Fleck está escrevendo algumas suas piadas, ele solta essa frase aí. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Vamos a um outro assunto aí, a psicopatia e a sociopatia. Um dos pontos bastante discutidos é a respeito do tipo de distúrbio antissocial que o Arthur desenvolve. Muitos estudos apontam para que a principal diferença entre o psicopata e o sociopata é que o primeiro não apresenta traços de empatia ou remorso, ou seja, são incapazes de demonstrar tais sentimentos, enquanto que o sociopata é capaz de sentir remorso e culpa, além de poderem manter aí traços afetivos com a família, com os amigos, coisa que a falta de empatia não permite aos psicopatas. A importância, pessoal, dessa informação está na hora que você aí pensar em criar uma frase declarativa ou uma citação.
É muito importante ter cuidado com as informações passadas, para que você não transmita inverdades. Por isso, eu gostaria de deixar bem nítido aqui para vocês que o que eu estou passando para vocês aqui é baseado em pesquisas que eu fiz para que eu pudesse debater sobre esse assunto com vocês. Os sites, inclusive, encontram-se aqui na descrição. Quanto ao personagem, vimos o Coringa em diferentes facetas ao longo dos anos, tanto nos quadrinhos quanto nas telas de cinema. O fato é que antes até podíamos ver o Coringa somente como um psicopata. No entanto, nesse último filme, isso não fica tão evidente assim. Primeiro, porque agora que sabemos que um sociopata desenvolve o distúrbio ao longo dos anos através dos relacionamentos que constrói, e o psicopata é um indivíduo de comportamento inato, ou seja, ele nasce com esse distúrbio, podemos sim relacionar Arthur também e muito mais à sociopatia. E vocês? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a conclusão a que chegaram sobre o transtorno que o Coringa possui. Agora vamos falar sobre outro assunto também aí para vocês. Violência armada. Embora não seja diretamente abordada no Enem, é importante ressaltar que a discussão do porte de armas não é exclusividade dos brasileiros. E eu vou explicar por quê para vocês. Falando diretamente do filme, gente, faltando poucos dias para a estreia do longa nos Estados Unidos, a Warner Bros. Teve que emitir um comunicado aí sobre a violência relacionada ao Coringa. Isso porque, se você não lembra, em 2012, na cidade de Aurora, no estado do Colorado, James Holmes invadiu uma sala de cinema em que estava sendo exibida a estreia de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e disparou contra todos que estavam lá, matando 12 e ferindo outras 70 pessoas. Na ocasião, o autor do massacre era um rapaz com o cabelo pintado de laranja, que dizia ser o Coringa. A lembrança causou tanto alvoroço que parentes dos mortos emitiram a seguinte carta aberta ao Warner. Vejam só. Pedimos que você use sua plataforma de influência maciças para se juntar a nós em nossa luta para construir comunidades mais seguras com menos armas. Estamos pedindo que você faça parte do crescente coro de líderes corporativos que entendem que tem uma responsabilidade social para nos manter a salvo. Importante ressaltar, gente, que a carta aberta ela não tinha aí a pretensão de boicotar o filme, mas sim de alertar aí as autoridades para a situação de origem, lá de 2012. Em resposta, a Warner emitiu então: a violência armada em nossa sociedade é uma questão crítica e entendemos nossa mais profunda simpatia a todas as vítimas e famílias afetadas por essas tragédias. Nossa empresa tem uma longa história de doações para vítimas de violência, incluindo a Aurora, e nas últimas semanas, nossa empresa-mãe se juntou a outros líderes empresariais para convidar os formuladores de políticas a promulgar legislação bipartidária para lidar com essa epidemia. Bom, com isso, já estava previsto, obviamente, que o filme não seria exibido em Aurora. E também que a Warner entende que a narrativa ela possibilita reflexões fortes e complexas, que sua função é de provocar o debate. No entanto, deixa nítido que a intenção do longa nunca foi a de fazer de Coringa um herói. Vale dizer também que no filme há uma facilidade muito grande em ter uma arma de fogo em mãos. Seria o princípio desse debate, como foi o caso de Arthur, ter conseguido com um colega que logo seria assassinado com a mesma arma pelo próprio Arthur quando soube da mentira contada pelo falso amigo. Essa mesma arma que ele leva para o hospital de crianças e desastrosamente a deixa cair. A mesma arma que ele usa para invadir um programa de TV e finalizar a sua vingança com quem
riu friamente de sua condição mental. Vale ressaltar, para fins aí de dados estatísticos, que o Atlas da Violência de 2019, aqui no Brasil, feito pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, informa que 72,4% dos homicídios em 2017 foram cometidos com armas de fogo. Agora sobre falha do sistema. Quando Thomas Wayne surge no filme, temos a representação das diferenças sociais apresentadas em Gotham City. As mesmas que ele usa para justificar que a pobreza é uma condição de nascença. Com isso, Wayne, em pronunciamento político, ele afirma que quem segue essa condição e quem a defende são palhaços. Gotham City nos faz lembrar qualquer cidade ou país que nega e agride a existência dos ditos invisíveis à sociedade. Vemos profissões mal remuneradas, como a de Arthur, pessoas sendo ridicularizadas e colocadas cada vez mais à margem da sociedade. O resultado disso tudo nós vemos quando essa população se vê forte e age com extrema violência e usando máscaras de palhaços em resposta ao sistema falho. Agora sobre a inversão de poder ou a luta de classes, como podemos dizer. Em resposta às declarações de Wayne e toda a classe opressora, os invisíveis iniciam a tomada de poder, antes mesmo de a elite se estabelecer. Aqui temos o filósofo Karl Marx, que entre os diversos conflitos que se instaurariam no meio social, definiu a luta de classes como a força motriz da história humana, o combustível da mudança do mundo social. Essas mudanças, segundo Marx, poderiam ocorrer de forma gradual ou em casos extremos de desigualdade por meio de revoluções. Sobre a alienação parental, também presente no filme, já sabemos todos os percalços que levaram Coringa a ser fruto de uma profunda tristeza, uma tristeza na alma. Um dos grandes problemas enfrentados por ele é o fato de ter nascido sem lar e trazido para um seio familiar doentio, que no filme temos uma mãe que aparentemente mentiu a vida toda ser a mãe biológica dele e ter alimentado a esperança de que seu pai, aí revelado agora adulto, ser aí o Thomas Wayne. Arthur é o reflexo de uma vida de alienação parental, abusos e abandono. Para entendermos melhor, no Brasil, a lei que foi aprovada em 2010 considera alienação parental os atos praticados pelo pai, mãe ou outro responsável que induzam a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor, ou que causem prejuízo aos vínculos do filho com esse genitor, como é o caso do Coringa. Fato é que este ano a Câmara de Deputados levou o assunto da lei ao debate novamente. Em audiência bastante calorosa aí na Comissão de Seguridade Social e Família, que trouxe vários representantes da sociedade civil à Câmara, houve o pedido de revogação da lei que regulamenta a alienação parental. Alguns defendiam que a preocupação deveria ser única e exclusivamente com as crianças e adolescentes, ao passo que outros diziam que a segurança deveria ser pelo grupo familiar. Eu poderia, pessoal, ficar horas aqui apontando outros temas explorados no filme do Coringa, mas vamos focar nestes aí. E se você, maior de 16 anos e que vai prestar o Enem, assistiu ao filme e tiver aí algum ponto importante para trazer para o debate, coloque aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo especial lá no Instagram com os comentários que vocês vão preparar aqui, beleza? Não esqueça então de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até a próxima aula então, e eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Boa prova, pessoal! Valeu!